Foi? Foi, estamos vendo. Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje, se a minha apresentação passar aqui, apresentações com o X. Meu nome é Bruno Biagioni, eu trabalho com design de experiência do usuário no FIT, Instituto de Tecnologia, e mais recentemente, nos últimos anos, aí, a gente tem trabalhado bastante com apresentações, e eu tenho inserido bastante técnicas de UX dentro da construção de apresentações, onde tem ajudado bastante a estruturação, design e tudo mais, para a gente conseguir extrair nossas ideias e colocar efetivamente numa apresentação, como o Marcomini disse, com uma experiência legal para o usuário, né? A gente está acostumado a ver umas apresentações assim que a gente acaba não entendendo o contexto, né? O meio, começo, meio e fim. E aí, isso daqui eu espero que vocês consigam. Espero que essa apresentação consiga ajudar vocês a organizar um pouco melhor tudo isso e fazer um design melhor. Vamos lá. E quando a gente fala de apresentação, a gente pensa que, nossa, vai ter que ter um super software que vai fazer a apresentação e tudo mais, mas não precisa, entendeu? Tipo, a maioria das apresentações que eu faço, eu uso simplesmente um software de apresentação, esses são os mais conhecidos do mercado, e um browser normal. A gente não usa tipo, software avançado, a não ser lógico quando tem que criar uma imagem específica e tudo mais, então a gente acaba utilizando. Então, assim, não tenham medo, dá certo, entendeu? Você não precisa ser um designer e ter um software super avançado para fazer apresentações. Então, por que a experiência do usuário, né? A questão da experiência do usuário, né, ela se refere ao nível de satisfação dos usuários enquanto eles utilizam certos produtos e serviços, né? Então, no nosso caso, apresentações. A experiência, ela está em tudo que a gente faz, em todos os produtos e serviços, inclusive na apresentação. Então, como você vai encantar um cliente se a sua apresentação ela não brilha aos olhos da pessoa, então o conteúdo não é aquele conteúdo que a pessoa esperava, né? Então, o X hoje, ela é uma peça-chave em tudo que a gente faz de serviço, produto, seja produto físico, produto digital, ou serviços e tudo mais. Então, a gente acabou vendo aí essa área crescendo muito nos últimos tempos. Se você pesquisar na internet lá, Copa do Mundo e experiência do usuário, ela vai ter muito mais resultados do que Copa do Mundo. Você vê o tamanho que isso tá. Então, aonde que a gente consegue encontrar essa tal de X no nosso dia a dia? A gente fica se perguntando, nossa, mas eu acho que é só a questão de sites, aqueles sites 3 cliques e tudo mais, mas não é. A experiência do usuário tem tudo que a gente faz, muitas vezes com outros nomes, né? Customer Experience e tudo mais, atrelado a outros serviços. Mas a experiência de você comprar algo, seja no supermercado ou numa cervejaria, numa vinícola e tudo mais, lá existe uma experiência do usuário que tem que ser feito muitas vezes a arquitetura da informação, de organizar as coisas. Quando você vai no supermercado, as coisas para a criança estão normalmente embaixo para poder pegar aquilo ali, já que ela tem um carrinho próprio, né, para dar um rolê e tudo mais. Então, a experiência está em tudo que a gente vê e participa, né? Inclusive em produtos físicos, né? Quando você não faz um produto físico e testa ele, a experiência no final dá nisso daí, né? Então a pessoa acaba que faz um produto que não tem uma experiência legal. Outro exemplo é isso daqui, você faz um produto que você não testa. Aí vai uma pessoa lá e fala, o usuário está fazendo errado isso daqui, não é assim que usa esse produto, é assim, ó. Entendeu? Então, tipo, a experiência tem que ser testada. A gente tem que ir até o final, inclusive com a nossa apresentação. Então, quando a gente vai fazer uma apresentação, como que funciona? Muitas vezes as pessoas pegam várias apresentações, pegam uma aqui, pegam uma outra ali, Ctrl+C, Ctrl+V, e quando vê, tá aquele montante de slide, tudo diferente um do outro, que às vezes faz até um sentido a organização, mas assim, o design nem tanto, né? Porque fez um catado geral. Então, a primeira coisa que eu faço é um planejamento de arquitetura da informação e do roteiro. Então, por que arquitetura da informação? Que é uma das habilidades do UX que a gente organiza a nossa informação, os pensamentos, de acordo com o que a gente quer passar, e a gente tem algumas técnicas para fazer isso, para a gente entender como que o usuário vai compreender melhor essa informação. Então, por exemplo, antes de fazer um curso de apresentações que nós temos no Instituto, eu peguei e reuni todos os tópicos, organizei, isso daqui é a nossa organização dos tópicos, no Word mesmo. Fui lá,
simplesmente digitei. Deu mais de 100 tópicos para arquitetura da informação do workshop de apresentação básica, né? Então, o que a gente fez lá? Eu reuni toda a informação antes de começar. Como que vai ser, tal. Chamei alguém e falei, viu, o que você espera de um workshop de apresentação? Ah, eu espero isso, tal. Ah, entendi. Então a gente conseguiu definir um padrão mental, fez uma lista, tal, e a gente fez alguns testes mostrando para as pessoas com o card sorting, que é a ferramenta utilizada para a gente organizar a arquitetura da informação na experiência do usuário, né? Vou mostrar para vocês como isso funciona. Card sorting, na experiência do usuário, a gente faz muito assim, essa técnica com cartões mesmo, né? O nome já diz card sorting, né? Então a gente pega e coloca o nome da categoria ou da informação que você quer organizar e pede para o usuário organizar. Vou colocar aqui no mouse, aqui, que é desse lado que tá. Pede para o usuário organizar e pode agrupar se quiser. Você quer agrupar essa informação, você coloca aqui. Você quer agrupar, você coloca aqui. Qual que é o nome desse grupo que você acha que essas informações condizem? Ah, é esse daqui. Então a pessoa vai lá e coloca o nome no da direita. No nosso caso, o que a gente fez? A gente imprimiu a apresentação, colocou numa mesa e eu chamei algumas pessoas para a gente reorganizar aquela arquitetura da informação com uma visão comercial, com uma visão de marketing. Eu chamei alguns gestores e tudo mais, na época coordenadores, e falei assim, vamos organizar junto isso daqui, né? E a gente conseguiu com essa organização mudar a estrutura daquilo lá baseado no que o comercial iria usar. Né? Então a gente conseguiu. Com a opinião de todo mundo que a gente reuniu, a gente falou assim, então beleza, esses são os ajustes que a gente tem que fazer, tanto visuais, de informação, de design, porque a gente precisava definir uma coisinha que é assim, quando você vai fazer uma apresentação, para quem que você vai fazer? Então não adianta você reunir milhares de informações se você não sabe para quem você vai apresentar. Então, a arquitetura da informação está no planejamento e roteiro, mas você tem que ter em mente o seu público-alvo. Então, como que você vai fazer a sua apresentação? Você não sabe para quem você vai apresentar. Então, você pode apresentar para uma escola de crianças, você pode apresentar para adolescentes, para o pessoal que está começando o trabalho. Então, assim, existem formas e formas da gente trabalhar isso, né? Então, os diferentes grupos que a gente tem dessas informações, né, vai dizer a forma que a gente vai traduzir aqueles pensamentos, roteiros, informações e a forma da gente falar com eles também. Não adianta nada, né? A gente pegar e encher de informação lá e não saber como tratar isso, né? Que é um vocabulário controlado, né? Na questão de experiência do usuário. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo. Eu fui numa faculdade e simplesmente enchi de informação lá e falei assim, então beleza, vamos falar agora de arquitetura da informação, experiência do usuário, e falei para o pessoal, quem aqui que vai no mercado e faz compra? E coloquei assim, mercado. E era um monte de gente de 17 anos, né? Tipo, 18, 19. Quem que vai no mercado com 18 anos, né? Tipo, pessoal, eu não sei o que é mercado não, tio. Entendeu? Tipo, tiraram o sarro da minha cara. E aí eu peguei e falei, nossa, né, cara, eu tive que dar um somebody love lá, mudei a forma de falar, e aí eu falei de games, entendeu? Na outra apresentação, quando eu fui de novo na faculdade, eu mudei já os slides. Falei de games. Quem aqui que joga videogame? Pessoal, todo mundo joga videogame, né? Então, já uma falha que eu não consegui captar antes e já falei, poxa, isso daqui eu não posso mais errar. Então eu fui lá e coloquei 2 slides para eles, falei sobre a experiência do usuário, né? Que era como que o jogo trabalhava, esse daqueles, né, todo quem conhece esse jogo, né, o PUBG, né, que a gente tem que falar assim, onde que tá o cara? Tá atrás da segunda árvore à esquerda ali. Então você fala, gente, que árvore que é aquela ali na esquerda? Eu não sei. Aí um segundo jogo foi lá e fez uma referência que você podia marcar a árvore, né, e falar assim, o cara tá correndo ali na árvore, entendeu? Então, e aí os jogos foram lá e copiaram essa experiência e tal, e o pessoal, agora sim, né, agora eu tenho 2 apresentações, voltando pro pessoal mais velho e o pessoal mais novo, né. E aí, por isso que é importante a questão do público-alvo, né? A gente precisa entender para saber como falar e quais exemplos a gente relacionar para esse pessoal. E com isso, entra a questão das imagens e fotos, né? Então, quando a gente vai trabalhar essa questão de imagens e fotos com públicos diferentes, a gente tem que entender 2 coisas aqui. A gente está falando com o mundo dos negócios, que é muito mais lógica, ou está falando com o consumidor,
workshop, apresentação, diferente, que é muito mais a questão de emoção. Então, a gente tem que entender isso para quando a gente for fazer a apresentação, a gente não chegar lá e, nossa, né, vamos encher de firula aqui numa apresentação do financeiro, o pessoal mostrando resultados. Não dá, não pode, a gente tem que entender essa divisão muito bem. Então, como que funciona isso daí? As imagens reais são óbvias, é aquilo, um lápis é um lápis. Elas têm menos estímulos, assim. Então, se a gente quer fazer uma marcação daquilo ali, para uma parte mais lógica, né, a gente não precisa ficar enchendo de imagens, tipo, muito criativas, exploratórias e tudo mais. Agora, se a gente quiser fazer uma coisa mais conceitual para um público diferente, a gente já fala, por que não usar um lápis, então, aqui mais lúdico, entendeu? Então, a gente pode mudar isso, da mesma forma que o pessoal trabalha com carros. Então, você vai fazer uma apresentação. Se você está falando lá, na apresentação, as vendas desse mês do Jeep e tal, pode ter lá o Jeepzinho, né? Um, dois, o três, mas assim, vai ter a imagem padrão, o Jeepzinho básico. Não vai ter um Jeep ali, tipo, no barro e tudo mais. Aí quando você vai vender isso, você fala assim, nossa, preciso vender para o consumidor. Olha só o que o meu carro faz. Nossa, ele vai na lama, ele faz isso. Então, assim, é uma imagem conceitual, a aventura que você está tendo ali. Entendeu? Então, assim, essas são as diferenças. A real óbvia, a gente fala, vamos fazer crescimento, coloca um gráfico. Então, assim, a nossa meta é crescer. Quando você vai fazer uma coisa mais criativa, a gente coloca a meta lá no fundo para usar uma imagem mais conceitual. Continuando. Então, falando sobre imagens, a gente pode até ambientalizar os nossos slides com as imagens se preciso. Então, se a gente quiser transmitir um sentimento, essa imagem serve para isso. Então, assim, a gente vai lá e coloca uma imagem falando sobre algum sentimento, alguma coisa assim. E a gente tem que entender muito bem, não vai colocar, logicamente, esses slides na apresentação lá do financeiro, né? Não vai dar certo. Só que a gente tem que pensar no seguinte, nossa, aprendi imagem, aprendi todas essas coisas, tal, vamos encher de coisas aqui. Não. Às vezes uma imagem só é suficiente com um título. A apresentação tem que estar ali, você falando, né? Não pode chegar e encher de informação. Então acontece muito, muito mesmo, apresentações onde a pessoa enche tudo assim. Lógico, vai ter apresentação assim? Vai. Quando é apresentação muito mais institucional, com a pessoa que quer apresentar alguma coisa de equipe, resultados e tudo mais. Mas também tem um limite para a informação, né? A gente não consegue absorver tudo isso de uma vez, né? Deixa eu ver aqui. O Matos aqui. Putz, cara, desculpa, foi o Dácio que passou para mim, cara. Eu peguei e coloquei aqui, desculpa. Falando nisso, sobre imagens, vamos passar para tipografia e fontes. Então, como que funciona numa apresentação a fonte? Isso é uma coisa que eu vejo muito também acontecendo. As pessoas não entendem muito bem para que servem as fontes. Por que que eu uso uma fonte serifada? Por que que eu uso uma fonte display? Entendeu? Quando eu uso uma fonte monoespaçada e tudo mais, só que tem dois carinhas que eu considero mais importantes do que essa fonte, que vai fazer você entender a família de fontes, que é a legibilidade e a leiturabilidade. São duas coisas diferentes. Então, quando a gente fala em legibilidade, é só para você ler. Você não precisa fazer um, um texto compridão. Assim. As revistas usam muito isso. Né? Então, a legibilidade são fontes impactantes, com grande apelo para você olhar assim, puf, eu sei do que está sendo falado aqui. Mas se você pegar essa fonte e ler corrido, já não é legal. Então, um exemplo é casamento, né? Quando você vai fazer um convite de casamento, tem umas fontes assim, todas cheias de coisa e tal, mas são convites pequenos, curtos ali, que é uma fonte especial. Então, nesse caso, ok. Agora, se você fizer um livro com essa fonte aí ferrou, né? Tipo, aí já não vai dar. E tem a leiturabilidade, que é quando a gente tem uma boa leitura e ela é completa e dá para a gente ter uma leitura longa, livro e tudo mais. Então, assim, é uma fonte simples. Então, quando a gente vai fazer um título, a gente pode usar a fonte diferente lá, toda rebuscadora. Quando a gente vai escrever um texto que é para fazer uma leitura mesmo completa, a gente faz a fonte mais simples. Tudo bem? Então, falando de cores.
Cadê aqui? Nossa, me perdi aqui. Ó. Cores. Como que funcionam as cores na questão de experiência do usuário? Quando a gente vai trabalhar... Desculpa, a gente me perdi aqui no chat. Quando a gente vai falar de cores na experiência do usuário, a gente pensa muito assim, que cor que eu vou usar? Existem muitos sites que você pesquisar lá assim, significado das cores. Você consegue entrar lá e consegue entender para que serve cada cor. Então, por exemplo, a gente consegue manipular sensações com as cores. Como que funciona essa questão de manipular sensações, né? Então, assim, a gente vai lá e coloca um slide como esse daqui e você vai acabar lendo a palavra, mas você vai reconhecer primeiro a cor, entendeu? Então, assim, a cor ela é uma coisa muito importante na sua apresentação. Então, você tem que pensar bem em como colocar isso daí lá, né? E aí a gente fala assim, ó, qual sensação a cor azul transmite? Eu não sei se vocês já viram, mas muitas empresas têm o azul, que é uma questão mais de segurança, uma coisa mais assim, que dá mais tranquilidade, né? Então, quando a gente usa daí uma outra cor vermelha, é uma sensação mais forte. Fast food usa muito isso, tal. Questão de tipo de tem muita tensão, tal. Mas falando sobre significado das cores, né? Então, como que funciona isso? Então, quando vocês forem trabalhar com apresentações, você pega lá e fala assim, eu quero falar sobre, por exemplo, espiritualidade. Então, vocês vão lá e usem o roxo, entendeu? Não tem problema. Vocês pegam lá e pesquisem aquela referência. Se vocês quiserem usar umas cores mais complementares e tudo mais, depois eu vou mandar para vocês aqui no chat. Eu uso o Adobe Color. Se vocês entrarem no site da Adobe Color, vocês conseguem escolher uma cor lá, e aí ele vai dar a cor complementar daquela para vocês trabalharem. Então vocês conseguem daí combinar a apresentação. E lá tem várias experiências bem legal. Adobe Color. O Matos já colocou aqui, ó. Color.adobe. Isso daí é bem legal. Vale muito a pena. Eu uso muito, viu, pessoal? Você pode ir lá pesquisar no Adobe Color tipo de cores, né? Tipo, eu quero cor, sei lá, feliz, happy. Aí vai aparecer uma paleta de cor lá super legal. Então, como que funciona a questão de cor? Ó, quando você fala de segurança, gente, eu fiz uma busca no Google, só, segurança. Aí falou, ó, quase todas foram azuis, menos essa daqui, vermelha, né, que tá aqui do lado aqui, que talvez deveria ser uma coisa assim, um warning, do tipo assim, aqui está seguro, não vai entrar, alguma coisa assim. Então, assim, quando a gente vai falar de riqueza, por exemplo. Então, a maioria aqui, ó, ou é verdinho, referente ao dinheiro, né, tal, ou é dourado, referente ao ouro. Então, quando você vai fazer um site assim elegante e tal, acho que convites de casamento tem bastante essa questão, né, de elegância, de usar o dourado, né? Se vocês voltarem aqui, ó, no luz amarelo, fortuna, otimismo, alegria, entendeu? Toda a parte de luz. Então, faz sentido você pensar em qual cor você vai usar na sua apresentação e seguir ela até o final. Aí a gente entra na questão do design, né, experiência do usuário. O melhor design, eu sempre gosto de falar, é aquele que encanta, não é aquele que enche a tela. Acontece muito isso, né, em apresentações, onde você fala assim, nossa, eu fiz aqui o design, né? Então, tipo, nossa, mas peraí, aqui em cima, aqui tá faltando, e preenche em cima, entendeu? Vamos colocar aqui um negocinho a mais aqui. Não, não precisa colocar. Entendeu? Já aconteceu muita apresentação de pessoa olhar e falar assim, poxa, não dá pra pôr mais aqui para não ficar vazio essa parte? Tipo, não precisa, gente. O de design simples, se você tiver em mente o que você vai falar ali, uma frase e uma imagem é suficiente. Um exemplo é, opa, essa imagem aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe o que significa isso. E é uma bola no meio de um fundo branco. Bandeira do Japão. Então, assim, não tem muito o que falar. A questão do sol nascente, tudo mais, é um monte de reflexão em cima disso daqui, mas é simples, não precisou ficar enchendo de coisa. Então, assim, o simples é melhor em apresentação. Não tentem ficar inventando um monte de coisa. Tudo isso que eu estou falando para vocês de, de arquitetura da informação, de design, de fontes,
é para a gente facilitar a criação da apresentação. Então, como que funciona quando eu vou criar alguma coisa? Eu vou lá, vou dar um exemplo do roteiro, tá? Eu fiz o roteiro e mostrei para o meu amigo. Falei, tá legal? Aí ele pegou, olhou lá assim, falou, tá legal. Ah, então beleza. Aí eu voltei. E agora, como que ficou? Ah, agora não ficou bom. Beleza. Terminei todo o roteiro, voltei, fiz o design da tela. Então vamos fazer uma referência de design aqui. E eu fui lá, mostrei para ele. O que que você achou? Ah, cara, não tá transmitindo o que você quer fazer, não. Por que você não faz isso? Aí eu fui lá, peguei de novo a informação que ele passou, falei, ah, eu vou mudar, tal. Para um designer, que gente, é uma coisa dificílima esse negócio aí de você, para quem está começando, né? Você pegar e falar assim, estou fazendo uma tela que não sou eu que comando ela, entendeu? Então, estou fazendo uma tela para outras pessoas, né? Então, assim, depois que você pega essa manha de fazer os testes, de mostrar as suas telas, tudo fica muito mais fácil. Você mostra para as pessoas, na cara delas você já vai saber o que está acontecendo ali, tipo, se gostou ou não gostou. Então, isso ajuda muito. Esse teste AB, em UX, ele funciona de uma forma onde você faz 2 lançamentos de página ou de e-mail e alguma coisa, e a ferramenta vai dando a proporção de qual que funciona melhor ou não. No nosso caso, é só A ou B. Mostra uma tela e a outra, às vezes, totalmente diferente, ou às vezes só tipo, ah, o que você achou desse alinhamento à direita e esse outro alinhamento à esquerda? Aí o pessoal vai lá e dá um feedback para você de como que é isso daí. Então, por que que eu falo tudo isso, gente? A questão da gente ser simples numa apresentação é porque a gente é uma geração que a gente só lê o título ultimamente. A gente não fica lendo mais as coisas que acontecem lá dentro e tal. Então, tipo, a gente até compartilha coisas sem ler o que está no texto, entendeu? Então, o que que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. O Spotify, 25% das músicas do Spotify são puladas após 5 segundos. Isso é uma pesquisa, tudo bem que é uma pesquisa de 2014 ali que eu estou usando, mas é uma pesquisa que depois eu vou pegar os dados mais atuais e vou passar para vocês. E aí, desses 25%, não, metade dos usuários avança a música antes do final, entendeu? Eu já sou um pouco diferente, eu coloco um álbum lá e vou até o fim, eu sou meio fora da curva disso daqui. Mas, na questão do YouTube, não. Na questão do YouTube, eu vejo o vídeo, vou passando para ver se o vídeo é legal, né? E depois eu volto e assisto, né? Então, lá não passa de 90 segundos o vídeo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Quando eu faço apresentações, né, eu vi que ali tem muita gente que fez a pesquisa, que falou que já fez várias. Mas, assim, o que de feedback que vocês pegaram para melhorar as próximas apresentações, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, que a gente não tem mais tempo para as coisas, a gente tem que fazer o negócio direcionado, então tem que ser pensado. Então, como que funciona isso? O que eu estou falando para vocês é que a gente está numa geração chamada geração pai, que é pressa, ansiedade e impaciência. Então, a gente não tem mais tempo para ficar vendo as coisas tal, e absurdamente ficar, por exemplo, vendo um canal no YouTube lá que tem 1 hora de alguma coisa, tá? É bem difícil o pessoal ver isso, a não ser que seja uma coisa mais direcionada, técnica e tudo mais. Então a gente tem que pensar em reduzir essas apresentações ao máximo para que a informação seja consistente e não ficar enchendo de coisa e rebuscando ela. Eita, saiu aqui, apertei, não devia. Então, falando nisso, questão de design, quando a gente pega e aprende as coisas de design, a gente vai lá e tipo, nossa, eu quero colocar essa fonte diferente, com esse título, com essa imagem, com um monte de coisa. E a gente acaba rebuscando muito a apresentação, entendeu? Então a gente tem que pensar no quê? Menos é mais. A gente tem que pegar e fazer algo consistente, onde a gente consiga transmitir a informação de uma forma que aquele roteiro lá que a gente falou lá atrás, ele tenha um começo, meio e fim. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo muito sobre storytelling. Então, tipo, eu faço muitas apresentações de emoção para as pessoas, né?
Então, o storytelling tem que estar bem contado, Leandro. A gente começa falando uma introdução, depois a gente cresce e tal, vai num pico e depois finaliza ele. Então, assim, com tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente vai ter uma capacidade de melhorar as nossas apresentações nesses pontos de experiência que eu falei, que seria a parte de arquitetura da informação, né, a parte de roteiro e tudo mais, a parte de fontes, cores, os testes que a gente tem que fazer com os outros e a questão do design e cores. Então, toda essa parte de psicologia e tudo mais vai facilitar muito a apresentação de vocês. E para quem quiser depois, eu posso mandar para vocês um PDF dessa apresentação certinho. Então, o que eu tinha para falar para vocês, gente, foi isso. Eu acabei que falei um pouco rápido. O Matos pediu para eu fazer em 30 minutos. Eu acho que acabei fazendo em 30 mesmo. E muito obrigado. Beleza, muito bom, Bia. Obrigado, cara. Bom, muito bom. Eu tentei ser bem consistente aí para não tomar o Foi tempo muito de bom, vocês. cara. Muito bom. Tem várias perguntas aqui já, pessoal. Quem quiser já dar o joinha aqui, tipo de pergunta, ou aproveitar para fazer ainda as perguntas, fica à vontade. Vou colar aqui o LinkedIn do Bia Jones, se vocês quiserem, passa esse PDF aí depois. Mas também lembrando que vai estar no canal do YouTube esse webinar, então assistam lá também se quiser rever algumas dicas e até mesmo essa parte de perguntas e respostas. A apresentação rápida é muito bom, porque sobra tempo para a gente debater e também a gente absorve melhor do que uma coisa muito cheia. Acho que você aplicou as dicas que você deu, né? A gente se encher de coisa na apresentação acaba ficando um pouco dispersa até. O primeiro modelo aqui tinha 200 slides. Aí o Matos falou para eu cortar alguns, aí eu cheguei a 60. Mas é uns 60 bem distribuídos. Você vê que, acho que eu posso começar com essa pergunta aqui, antes da gente ler do pessoal, enquanto vocês dão um joinha para ver qual pergunta que vocês querem falar também. Quantidade de slides importa, Bia? Quantidade de slides. Gente, isso daí é uma coisa que depende muito de como que é a apresentação, né? O Matos falou uma coisa para mim, né, quando eu mandei para ele a apresentação, ele fala muito isso, tipo assim, ó, pega a quantidade de slides que você tem e divide pelo tempo que você tem para falar. Então ali você vai ter uma média certinha de se você vai conseguir ou não falar tudo isso. Precisa ter muitos? Não. Precisa preencher, tipo, toda a apresentação? Também não. Existem TED Talks, não sei se todo mundo conhece aqui, que o pessoal vai lá com 10 slides. Tem gente que não tem nem slide. Então, se você tiver na ponta da língua aquilo que você vai falar, não necessita de muitos. Quando o Matos pode me ajudar nessa questão, quando a gente vai fazer workshops de design thinking e tudo mais, a gente para em um slide e começa a explicar, debater ali, falar as coisas tal, e a gente não fica passando rapidamente, porque são slides de marcação. Então, você está fazendo um workshop tal, marcou aquele slide ali, vamos falar, e o slide fica lá parado, entendeu? Agora, quando é informação, tipo assim, uma palestra que vai seguindo, você tem que tomar cuidado mesmo com a quantidade para não passar a questão do tipo, de ser muito rápido, né? Faça a divisão da quantidade de slides pelo seu tempo. Isso é muito importante. É que a gente aqui faz muita apresentação, eu e o Matos, né? Então a gente sabe mais ou menos Quanto quanto que tempo a dá, gente vai né? gastar. Até pela questão de que eu uso muitos slides, né? Eu uso slides para falar. Então, tipo assim, de onde que vem o X? Pum, um slide. Dois exemplos tal. Pula dois slides. Então, em um minuto eu Sim. passei 3 slides. Mas não são slides cheios de informação. Então, isso que você tem que tomar muito cuidado. Se você colocar slides com muita informação, tecnicamente você vai demorar muito mais tempo naqueles slides. Então, você tem que... Acho que é isso. Com certeza. No geral, é uma experiência a apresentação, né? Então, se Sim, você isso... vai conduzir tudo muito rápido, fica uma coisa complicada. A experiência ela tem que ser, você tem que ir editando. Uma hora um pouco mais de suspense, uma hora você vai falar num tom diferente. Então, tudo isso faz conta também. Sim. Vamos lá, então, para as perguntas.
Primeira pergunta aqui com 11 joinhas do Levi. Obrigado pela pergunta, Levi. Uma apresentação que necessita de textos, fotos e filmes, qual a melhor sugestão no formato? Pode e deve usar nesta apresentação a síntese do que vai ser apresentado? Peraí, a primeira pergunta. Uma apresentação que necessita de textos, fotos e filmes, qual a melhor sugestão no formato? Cara, é difícil, hein? Porque depende de como que você vai exibir. Você vai querer pôr textos, fotos e filmes no mesmo slide? É isso que eu entendi? Tipo, Não, acho que no geral. Ao decorrer, no geral. É. Normalmente, quando eu vou fazer um slide com filme, eu faço full screen, né? Cheião. Uhum. Fotos também eu uso bastante assim a questão da apresentação cheia, e aí Sim. a gente pega e coloca um texto no meio, entendeu? Alguma coisa assim. Ou Sim. quando tem uma imagem que representa algo que eu vou falar, eu faço aquela divisão no meio, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu uso muito isso. Então eu faço uma divisão no meio do slide, coloco a foto inteira aqui, e do outro lado eu coloco o textinho do que eu quero falar. Muitas vezes, essa metade do slide pode ser o seu vídeo, entendeu? Só que daí você tem que fazer um recorte e tudo mais. Eu aconselharia você fazer em etapas, né? Em vez de fazer um slide com tudo, você vai quebrando. Quebra bastante. E textos? Textos não, né? Na O verdade. texto, o que eu faço? O texto funciona assim, ó. Não sei se vocês usam, mas debaixo do PowerPoint tem um negócio lá de comentários e anotações e tudo mais. Então, quando eu estava falando com vocês aqui, eu tinha um monte de comentários e anotações na minha apresentação aqui. Então, eu não coloco o texto completo lá. Eu coloco uma chamada, às vezes um subtítulo para o pessoal ler, mas a informação completa para eu estudar e o textão, né, aquele texto monstro, está nas anotações do PowerPoint. Aí eu não exibo, eu só tenho ali para falar. Realmente, evita esse Não, isso é muito bom até, por exemplo, na questão do design thinking, né, de workshop, quando a gente fazia. A gente foi juntar mais pessoas para fazer a mesma apresentação, o mesmo workshop. Então, aquele texto que eu fiz, as outras pessoas que estavam aprendendo sabiam já como falar, porque elas foram lendo aquele comentário. Sim. Então, isso ajuda muito. Vamos para a próxima aqui. A Raquel, obrigado, Raquel, pela pergunta. Indicações de sites para pegar imagens de boa qualidade. Vai ajudar muito. Eu já deixa eu ver se eu consigo, agora que já não está mais compartilhando, eu vou mandar para vocês aqui. O que eu uso muito, tá, gente? Eu uso um site chamado Unsplash, que é esse cara aqui que eu vou mandar no chat. Eu estou respondendo a pergunta aqui com a URL. Vai, pode ir falando. Tá. Você está respondendo? Já vou colocar no chat aqui. Eu uso o Unsplash e eu uso também o Pexels. Porém, ultimamente eu estou usando muito o Freepik. São 3 sites que eu mais uso, tá, gente? É o Pexels, o Freepik e o Unsplash. Também Mandei no chat lá para todo mundo. É bem legal, viu, pessoal? Faz uma diferença. GIFs, né? Você falou de imagens, né? Não, essa é outra. Essa é outra, então beleza. Do GIF é outra ali, né? Então beleza. Então vamos lá. A Gisele Maciel, obrigado pela pergunta, Gisele. Animações são recomendadas? GIFs, pequenos vídeos, qual a sua opinião? Olha, eu uso muito, nessa apresentação tem até pouco, eu uso bastante GIF para representar algum sentimento, alguma coisa, tipo quando ela, e o X, por onde começar? Aí tá a menininha lá, tal. Então assim, a gente pode usar, mas moderadamente. A gente não pode ficar todo slide tendo uma animação. Até porque quando você está fazendo uma apresentação, aquele slide que fica se mexendo atrás de você, você está lá no palco, beleza? E imagina que aquele fundo ali é o data show, tudo apresentando. Aí você está falando e aquela animação e aquele transição, aquele vídeo tá lá atrás de você, a pessoa está prestando atenção lá atrás, não está prestando atenção em você. Então, quando você faz uma transição de slide, onde é um GIF rapidinho ali, só para você puxar o assunto para o próximo, ok. E o vídeo também, quando você for mostrar um vídeo, você deixa o vídeo lá falando, você não fala, espera o vídeo acabar, aí você troca o slide ou alguma coisa assim, aí você fala.
Já aconteceu da gente ir em eventos e tudo mais, que a pessoa deixa o vídeo rolando lá e quer falar ao mesmo tempo. Aí confunde muito a voz com o vídeo, entendeu? Então, já adiantando a questão de GIFs e vídeos, para quem, não sei se fez a pergunta aí, mas eu uso muito o Gify para baixar GIFs e vídeos para fazer isso daí. Vou colocar aqui no chat. E aí, o que eu faço? Na hora de colocar o GIFzinho lá no PowerPoint, vocês não podem recortar o GIF, tá, gente? Se recortar o GIF, ele perde a animação e vai virar uma imagem normal. Então, coloquem o GIF lá, redimensionem, e se precisar, coloquem um quadrado do lado, assim, em cima, para não exibir o restante dele. Acho que é Vamos isso. lá, muito bom. Gostaria de saber sobre o posicionamento das informações, levando em consideração o processo de aprendizagem de algum assunto novo para o usuário. Posicionamento das informações, levando em consideração o processo de aprendizagem de um assunto novo. Sim, isso daí eu vou ser obrigado a abrir aqui um outro slide para mostrar isso, porque isso eu tive que tirar Manda da ver. apresentação, porque no nosso curso a gente tem isso, tá? Vamos lá, posicionamento. Espero que seja isso que vocês estão falando aí. Vamos lá, eu vou mostrar direto aqui. Posso compartilhar aqui, né, Matos? Claro. Vamos lá, vamos sharear. Aqui como que funciona, né? A questão do posicionamento, quando a gente faz o workshop, eu sempre gosto de falar de grupos de informações, né? Então aqui em cima, a gente tem um grupo de informação, embaixo a gente tem outro. Então, como que a gente... Isso foi uma coisa que eu aprendi fazendo workshop com a galera. A gente que é designer já visualiza tudo em grades. Gente, é uma coisa assim muito louca. O Matos me ajuda nessa daí. Então, por exemplo, se você vê isso daqui, eu enxergo assim. Não sei se o Matos enxerga. Com certeza. Nossa, demais. As pessoas não têm essa visão de como que funciona, né? Então, quando a gente fala assim, ó, poxa, legal, né? Vamos fazer aqui, ó, organizar as informações. Isso daí se chama... Nossa, agora me veio um branco aqui. Ai, meu Deus do céu. Diagramação. Diagramação. Isso daqui tem aqui no slide, eu perdi. Então, quando a gente vai diagramar algo, né, a gente fala assim, poxa, essa imagem tá legal aqui? Pô, tá legal. Esse espaçamento aqui tá legal? Poxa, tá legal. O espaçamento tá consistente. Olha, legal aqui também. Então, assim, a gente visualiza desse jeito. Aí você pega, assim, o pessoal que não visualiza, como a gente já faz isso normal, o pessoal esquece de colocar alguns espaçamentos e tudo mais. E aí ele pega e fala assim, nossa, é legal esse slide, mas tá faltando alguma coisa aqui embaixo, entendeu? Então, tipo, a pessoa vai lá e enfia ali o outro carinha. Então, Nossa. você tem que entender, né, que tipo... Sem contar aquela parte apertada ali, que tá dói até coça, né, então, gente? eu vejo um negócio desse, ó, como que eu faria? Ó, eu já colocaria assim as informações. A questão é só a ordem das informações, né? Às vezes o primeiro parece um título e tudo mais, mas existem formas e formas. Mas essa organização, a gente que é designer vê desse jeito, assim, ó, tudo, ó, tá vendo? É a mesma organização aqui, mas com informações diferentes. Bem legal, bem Isso aí. legal. Muito bom, valeu a pena compartilhar, hein? Acho que sim, né, Larissa? Você responde aí depois, você fala para nós. Renato, existe alguma regra de ouro de quantidade de slides versus tempo de uma apresentação? Olha, eu estou usando muito o conceito do TED Talks ultimamente, que é 18 minutos, 20 minutos uma apresentação. A questão de 18, 20 minutos não é que a sua apresentação tem que durar 18, 20 minutos, mas você tem que saber ter gatilhos ali para não ser maçante. Então, assim, dá para saber quantos tem que ter? Não, você tem que ter a experiência ali para Não tem fazer. Não regra de tem. ouro, não tem. Porque, assim, eu faço, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, eu faço apresentação onde eu pulo 5 slides em 1 minuto, às vezes 1 minuto, um slide eu fico 5 minutos. Então, você tem que entender assim, ó. Eu acho que a melhor forma de compreender isso é assim, ó. Quantos slides de transição você vai ter, que é só o título. Então, só o título tá lá. Se eu vou passar aquele título ali, vai durar 20 segundos. E quantos eu vou ter de conteúdo? E quanto de conteúdo tem ali dentro? Aí você tem que fazer essa divisão. Falar, ó, minha apresentação aqui, por exemplo, ó, essa apresentação que eu mostrei para vocês tem 306 slides. E é um dia de apresentação, que são mais ou menos, em média, 7 horas, né?
Então, vamos ver se eu faço. Então, varia muito, né, Bia? Não tem como falar, multiplica isso por isso menos isso, aí é a quantidade de Não, não slides que você dá. precisa. Não dá. Então, dá mais ou menos, ó, 1 minuto e 40 segundos para cada um falar, cada slide eu falar. Por quê? Isso Porque falando direto, né? falando direto, entendeu? Gente, É, e ainda tem a não pausa do dá. café e tal, então assim, só que lá tem slides que eu passo, tipo, rapidinho. Então eu Tá. faço essa compensação dessa forma. Slides que são só transição e slides que eu vou parar e falar. Tem que saber fazer esse cálculo aí. No geral, Renato, é o seguinte, o PowerPoint, né, ou qualquer ferramenta, é uma ferramenta. E ela pode ser sua amiga ou sua inimiga. Depende como se você usar demais ela, contar demais com ela, você vai tirar a atenção de você, que é o palestrante. E se você usar de menos também, pode ser que falte alguma coisa. Então é tudo uma questão de equilíbrio, saber com o público que você está falando, como ele falou do grupo, né, o alvo que você está atingindo. E saber quando usar mais vídeo, quando fazer mais piada, quando não usar a apresentação, falar direto, olhando o olho no olho. Tem um recurso do PowerPoint que pouca gente usa, que é o deixar a tela preta. Deixar a tela preta é muito legal. Quando você vai falar uma coisa para as pessoas olharem para você. Eu vou falar, digo mais ainda, o que o Matos falou. O trocador de slide lá, a maioria deles tem o botãozinho de tela preta. Então você tem que saber qual é o botão para na hora que você trocar lá, deixa preto e você fala. Ou, que nem eu falei, se você tem slides simples e comum, você não vai ficar chamando atenção para o slide tanto assim. Então, quando é uma apresentação onde você tem que ficar num palco, ou alguma coisa assim, tipo palestra e tudo mais, tente não encher muito de informação lá atrás, porque o pessoal vai ler o que está lá atrás. E se você falar o que está lá atrás, não vai servir de nada. Então, tipo, marcações fica mais fácil. Legal. E quando preciso... Renato, não sei se é o mesmo Renato. E quando preciso enviar a apresentação, quais cuidados que preciso ter? Pode ser a mesma apresentação? Apresentação para as pessoas? Tipo, Bom, enviar e não palestrar direto. Acho que é isso que ele quis dizer aqui. olha, eu não vejo problema em mandar a apresentação para a pessoa. O único detalhe que tem que tomar, o único cuidado que tem que tomar, antes de você enviar, você tem que fazer uma coisinha que não são todas as pessoas que fazem isso, mas eu vou ver aqui onde que faz aqui, ó. Vocês têm que compactar as imagens antes de mandar. Porque o que acontece? Tem apresentação que quando eu faço dá 500 mega. Como que você vai mandar uma apresentação para alguém? Então, assim, existem formatos que quando você exporta, evita da pessoa editar a sua apresentação, ou você faz um PDFzão também, se você quiser. Fala assim, Melhor manda para coisa é ele. o PDF, né? Mas só para mostrar para vocês aqui como que funciona isso, que tem que tomar cuidado e tal, é assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo aí, Matos? Tô, então pode mostrar aí. Se vocês clicam em cima da imagem, e vocês vão aqui em formato da imagem, compactar imagem. E vocês fazem aqui, ó, aplicar somente a esta imagem, você tira aqui, e excluir as áreas cortadas da imagem. Então, quando você faz isso, a sua apresentação vai reduzir muito, entendeu? Sim. Aqui embaixo, eles nem têm essa questão de resolução mais, porque eu já fiz isso, entendeu? Já reduzi a minha apresentação. Então, assim, tem apresentação que eu fazia em outros lugares que tinham 60, 70 megas, e quando eu exportava, acontecia isso e dava para, tipo, 5 megas, 7 megas. Agora tem um detalhe, se tem muita imagem, talvez não chegue a 5, 7 megas, mas deu uma reduzida boa. Uma outra coisa que eu acho muito importante falar aqui é que o Mac não tem a capacidade de compactação de apresentação igual o Windows, viu? Então, né? a Pra sua quem tem apresentação... Mac fica Sua apresentação esperto. está pesada e você tem Mac, é isso. E também mandar a apresentação que vocês falam exatamente igual para as pessoas pode ser complicado. Porque se a pessoa não viu a sua apresentação, não ouviu você falando, tem um slide lá que é só uma imagem e uma palavra. Sem a sua explicação pode ficar meio vago. Então, a apresentação que você faz, a apresentação que você envia, às vezes pode diferenciar um pouco, sim. Tem que tomar um certo cuidado com isso também, não só a parte técnica. Vamos lá, a próxima resposta da pergunta é a Juliana aqui. Beatriz. Tamo junto, Juliana. Momento Tamo junto, aqui é o Windows. Quando tenho que seguir uma formatação padrão,
para trabalhos acadêmicos, por exemplo, como posso tornar a apresentação mais criativa e atrativa? Geralmente utilizo muitos esquemas, fluxogramas, etc. É a melhor maneira? Parabéns pela palestra, muito bacana mesmo, obrigado. Cara, deixar mais atrativa é complicado porque depende muito do formato da apresentação, né? Nossa, é difícil essa pergunta Difícil, aí. né? Mas eu acho que ó, você falou uma coisa que eu acho que ajuda, a legibilidade, a leiturabilidade. Né? Eu acho que se você não tem espaço para colocar muita imagem e tal, tenta trabalhar num texto claro e conciso. Né? Você Eu está vou dar, num documento acadêmico, então às vezes não tem margem para pôr um vídeo, né? Então trabalha com texto. documento acadêmico, aí entra na coluna da esquerda que eu falei lá, né? Que tipo, tem a questão mais lógica e tem a questão mais criativa. Então, documento acadêmico não dá para você ser muito criativo nisso daí, né? Sim. E eu acho que não tem muito o que ser feito. O que dá para fazer, claro, né? Eu acho que por ser um documento acadêmico, você pode fazer a questão da imagem em tela cheia e explicar alguma coisa e Uhum. usar um quadrado, talvez. Você pega a imagem cheia, assim, faz um quadrado assim do lado e coloca a informação. Aí você consegue encher a tela com uma imagem ou fazer aquele meio a meio lá que eu falei. Divide a tela no meio, coloca a imagem e do lado você coloca outra coisa. Mas documento acadêmico é difícil, viu, gente? Eu É. já Já é, a Juliana mandou aqui, ó, um link. Pode pôr um link sim lá no meio do. Obrigado, Juliana, pela dica também. Põe colocar um um link link no lá no meio. meio para um link para você ver um conteúdo mais rico, né? Dentro desse acadêmico aí. Ah, sim. Também. Vamos lá Porque para a próxima. Desculpa, Bia, tem bastante aqui, hein? O pessoal começou a perguntar, é melhor a gente dar uma acelerada. Como eu referencio as imagens, tomando os devidos cuidados em relação a plágio? plágio, vamos lá. Acho que na questão do plágio de imagem é só se você for comercializar a sua apresentação. Ou se você for comercializar o seu produto. Aí você tem que, por exemplo, a FreePic. Pegou uma imagem lá, assina. Gente, não é caro. É mais barato você assinar lá e pagar US$ 15 do que você depois tomar um Sim. processo, alguma coisa. Então, assim, quando eu vou pegar imagens, eu coloco as referências tal e tudo mais, mas as minhas apresentações normalmente elas não são públicas, né? Então eu apresento e tudo mais e tá ok. Não tem Então essa. eu não tenho. O Unsplash, pessoal, ele é com direitos comerciais, é tudo liberado. É, Então, assim, ao invés de pegar uma imagem do Google, que você não tem os direitos, o Unsplash e outros desses sites que a gente passou aí atrás, eles têm direitos comerciais, você pode usar à vontade, e são imagens de qualidade. Então, não se preocupa com isso se você usar o site certo. quando você faz o download da imagem no Unsplash ou no outro lugar lá, ele já aparece uma tela na cara assim, ó. Ajude a gente e tal e coloque o autor no seu documento. Então, normalmente quando eu faço uma apresentação, sei lá, que usa uma imagem assim, eu coloco uma legendinha embaixo e tal. Mas se você assinar, não tem essa necessidade, entendeu? Você pode pôr no É, é, rodapé. você pode dar os créditos para o fotógrafo, né? Sem Sim. problema. Aí você está ajudando, né, no caso. E quando precisa. Não, isso aqui já foi. Ciro Ribeiro, sei que não existe uma padronização, porém uma condição mínima seria como? Repete, volta aí do zero. Sei que não existe uma padronização, porém uma condição mínima seria como? Ou o que podemos inferir como ideal numa apresentação? Acho que o que é o mínimo que uma apresentação deve ter? Acho que essa é a pergunta. Começo, meio e fim, né? Cara, eu acho Próximo. que assim, é difícil dizer, é difícil responder essa pergunta, porque tem um slide até no workshop que eu mostro assim, que é, por exemplo, o que tem que ter uma apresentação? Depende. O Matos trabalha com desafio e inovação. Lá é um pitch de apresentação. Então, o que precisa de um pitch? Você tem que saber qual é o contexto da sua apresentação para saber o que vai ter nela. Quando você procura um roteiro de pitch de apresentação ou de um TCC, você sabe o que tem que ter nele. Então, assim, isso já ajuda você a saber criar roteiros, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação comercial. Como que você vai começar aquilo? Então, você tem que ter algumas informações ali e organizar. Então, assim, o roteiro ajuda você a trabalhar isso. Então, dá uma pesquisada na internet que tem lá, tipo, formatos prontos de roteiros, assim, para dar uma clareada Sim. na sua mente. Por exemplo, o pitch, né? Quantos minutos que vocês usam lá antes?
5, né? Tem evento que é 3, tem evento que é 1, tem evento que é 30 segundos. E aí o pitch tem aquilo ali, não pode fugir daquele negócio. Uhum. Então, eu acho que o que tem que ter mesmo, assim, eu acho que assim, você tem que dividir bem o seu conteúdo. Então, assim, independente de como você for fazer, você tem que começar um tópico com algum slide que você. Isso é uma coisa que eu faço muito. O slide que você coloca, o cara já tem que saber que é um próximo tópico. Então, você tem que ter slides fácil de transição de assunto. Você tem que finalizar aquele assunto, né? E se você usar isso daí, você não pode também ficar, tipo, eu tenho um slide que começa agora, o tópico, e o outro daqui 40 minutos, e depois vários de 5, assim, tipo, Né? tem que saber fazer esse meio campo. Então, sempre pense em ter uma estrutura de, tipo, árvorezinha mesmo do Word, lá, um tree view, né? Né? Tipo, Ô Ciro, tem bastante informação sobre isso na internet, realmente, cara. Procura um pouco sobre o script e o storytelling. storytelling ajuda muito. Você vai precisar apresentar um problema, vai precisar apresentar um herói, né? No caso, às vezes é uma funcionalidade, às vezes é você, e vai ter que dar uma conclusão final aí com um plot twist no final da sua apresentação para deixar um gancho no final aí. Mas Bastante dark. Então, vamos lá. O Marcos Bregantin. Quando trabalhar com criação, quando existe um padrão corporativo de apresentação, tem como colocar sua personalidade e sair do padrão? Olha, isso é uma coisa que a gente passa um pouco, né? Quando o pessoal usa essa questão de padrão corporativo, é porque a corporação entende que, falando daquelas duas colunas que eu mostrei para vocês lá, são coisas mais lógicas, né? Então a gente tem ali aquela questão de não fugir muito daquilo e todo mundo tem que seguir um padrão, né? Eu, eu, quando eu pego assim esses slides mestres e tudo mais, vou dar uma olhada, sempre tem algum ou outro que só tem um título. E aí, ali naquele título, você vai lá e coloca mais coisas. Então, assim, aquilo lá é para você seguir uma linha, se você não tiver uma criatividade para sair daquele contexto, vai facilitar muito a criação, mas sempre tem um slide que só tem o título. E nesse cara, você consegue pegar e colocar outra coisa. O que eu acho que ele quis dizer ali é, se eu sigo o padrão todo da apresentação e nesse daí eu quero mudar o slide para minha personalidade, não Não é o dá, né? ideal, Não não dá. consente. Aí a apresentação inteira é azul e eu vou por um verde. Aí já não é Acho que bacana. depende muito do seu acesso à pessoa que criou o padrão. Então você fala Também. assim, olha, pessoa que criou o padrão, estou precisando de um slide assim, estou sentindo falta de um slide assado. Então, aí você conversa com o grupo, departamento interno da empresa, que para ele trazer coisas um pouco mais modernas, se essa for a sua insatisfação. O Alexandre, quando devemos utilizar os efeitos de transição? Boa pergunta, Alexandre. Obrigado. Olha, os efeitos de transição, nessa daqui eu não usei muito, mas existem algumas apresentações que eu faço da seguinte forma. Eu padronizo os meus efeitos de transição. Se eu tenho os títulos de troca de tema, eu sempre vou fazer aquela transição daquele jeito. Sei lá, um zoom. Então, todos os meus slides são daquele jeito. Porque quando o slide vai entrar, a pessoa já, opa, esse é o slide que troca de tema, entendeu? Você não usa Uhum. mais esse efeito para nenhum outro. E aí eu uso bastante aquele que o slide troca assim, né? Só faz um slide, É um push, é um push. é o push, isso. Tem o push que ele sobrepõe e tem o slide Ah, sim, que ele sim. faz um para cima e para o outro. Então eu gosto de organizar muito dessa forma. Mas as transições podem ser usadas também para se você quer falar de um tempo, por exemplo, timeline. Então você pode fazer um slide para o lado. Vou falar do passado, aí eu faço um slide para a esquerda, no caso, né? Qual que é a esquerda aqui no vídeo? É. Então, assim, você tem que padronizar também as transições. Você não pode ficar enchendo um monte de efeito e tal. Normalmente eu uso, assim, no máximo 4 modelos diferentes de Né? transição. Nessa eu usei 2. E não precisa usar muito, né? Não precisa, não tem necessidade. Online fica meio travado às vezes, dependendo. Isso Então, é uma não boa. usa online, evita. Outra Só coisa sites importante, simples. quando você usa, quando você vai apresentar em algum lugar que tem via Wi-Fi a apresentação. Aí esse via Wi-Fi, também a sua transição vai. Também dá uma lagada que a gente fala, né?
Também, bastante. E nunca use aquele efeito de persiana. Não, Vai... esses efeitos de quebradiço, que faz não sei o quê, vira. Não, gente. Não Menos é faz mais. isso. Slide, push, tipo, zoom. Quer ver? Então, Vamos ver o que mais que tem aquele aqui. que... Esmaecer, né? Tipo, usa esses daí. O barras, aquele. Nossa, gente, eu nunca vi esses outros aqui. É Nem uso ainda, fade, nem né? tem. Fade. O Não, é Diamonds, muito. aqui a Juliana tá falando, o Diamonds é coisa O linda. Diamond é legal. Ah, não acho. Quais os melhores programas para criar apresentações em smartphone? Essa eu não tenho Gente, experiência, hein, cara? olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho experiência, mas esse mês mesmo, cara, eu estava estudando o Google Apresentações, porque hoje em dia o pessoal está usando muita plataforma online, ferramentas online de compartilhamento, de fazer juntas apresentações. Então, se tiver alguma coisa que dá para fazer, eu acho que o Google Apresentações hoje é o melhor para isso, né? Até porque É, ele tem um o aplicativo Slides, para né? isso. O O Slides, Google Slides. Slides, isso. Eu também gosto dele. Para quem não tem o pacote Office, é uma ótima Uhum. pedida. Ah, nos dias de hoje, além da apresentação bem elaborada, é sempre importante ter um resumo sucinto de one page do que você está vendendo. Como conseguir equilibrar isto? Pergunta complexa, sem anônimos. Nossa, meu Deus do céu. Vamos para uma mais fácil aqui, Bia, calma aí. Gente do céu, deixa eu pensar nessa Trechos, daqui. trechos de vídeos pode tirar a atenção do que está sendo falado. Foi uma pergunta? Sim, Porque você mas afirmou aqui. foi o que a gente falou, né, Sim, anteriormente, né, a sim, respeito. sim, Mas com a questão certeza. aqui, vamos voltar aqui, Matos, tentar responder essa daqui antes, senão vai pular. A questão do one page, resumo sucinto de one page do que você está vendendo, eu acho que isso daí entra muito no resumo inicial, do tipo assim, o que você veio fazer aqui hoje? Tipo, hoje nós Uhum, viemos aqui para falar sobre sim, como talvez. transformar. Tipo, é o resumo inicial de Acho que como é um gatilho é para o, gerar expectativa. é o gatilho que vai fazer a pessoa esperar você até o final da sua apresentação. Né? Então tem que ser no começo tal e o resuminho e tal, e aí você vai destrinchando a sua apresentação até chegar nesse resumo que você falou. Tipo, se você ficar até o final, eu vou disponibilizar um link para você aqui baixar. Mais ou Ó, menos isso. Eu acho A que Juliana compartilhou o link do Google Slides, para quem estava perguntando, me lembro agora. Está aí no chat. é bem legal. Obrigado, Juliana. É, Diamond é o Comic Sans da apresentação. qual o Ai, tempo? meu Deus do céu. Comic Sans é uma coisa meio banida também, a não ser que seja para dar risada. Qual seria um storytelling ideal para uma apresentação gerencial? Com no máximo 5 ou 7 slides. Rapaz, vamos fazer outra Nossa, palestra de gente, storytelling? eu acho que vale a pena um outro, viu? Vamos fazer uma Esse palestra de daí, storytelling, pessoal. eu não vou saber responder muito bem essa daí de uma apresentação gerencial e tudo mais, até porque eu acho que eu nunca fiz uma desse nível aí, de 5 ou 7 slides. Mas eu posso pesquisar isso daí, eu vou colocar aqui, depois eu. Não, realmente eu acho que tudo se resume no que você quer falar, o que é mais importante. A gente tem um termo em empreendedorismo que é o MVP, né? O mínimo daquele produto, o que a gente consegue entregar. E se a gente traduzir isso para a apresentação, ele vai nessa, é uma reflexão forte que você tem que fazer. Então, o que é essencial para passar a mensagem? Então, acho que já começa por aí, para esse número de slides reduzido, né? Não adianta também você colocar o conteúdo de 20 slides em 7, vai acontecer aquele negócio de ficar tudo poluído. Então, usa bem esses slides com pouca informação e nessa quantidade provavelmente você tem uma coisa que você quer falar que é muito importante. Então você pega essa uma coisa, põe em um slide, seja um gráfico, um número ou uma comparação e finaliza com ele e uma frase de reflexão assim final. Posso dar um pitaco aqui, Lucas? Oh, por favor, cara, Opa! Uma salvou apresentação aqui. gerencial, chegou. Chegou. Não, eu acho que vale a pena uma apresentação gerencial estudar muito bem o público, né? Aquilo que se falou no começo, né? Então, se você vai fazer uma apresentação para o cara financeiro,
É muito diferente de fazer uma apresentação para o cara de inovação, muito diferente. Então, talvez valha muito mais a pena gastar 50% do tempo estudando o público-alvo e o resto dos 50% fazendo apresentação. Talvez aí seja Muito legal. bom, muito bom. Obrigado, viu, Odd? Para quem não sabe, o Carlos Odd é o nosso diretor aqui do FIT, então ele entende um pouco de apresentações gerenciais. Qual o tempo médio que leva para apresentar um slide? Acho que a gente respondeu isso, a gente né? respondeu. Depende muito de como que é o slide. Se você for explicar e detalhar o slide, ele vai levar minutos. Sim, agora, se for que nem os meus, que é marcação e passa e tudo mais, aí você tem que fazer o legal para você entender como que você vai falar é sempre fazer a divisão do tempo pela quantidade de slides. Aí você vai ver se você vai estar apertado ou não. Tipo assim, nossa, deu aqui 25 segundos por slide. Gente, alguma coisa tá errada. É uma base boa. Entendeu? Alexandre Freitas. Quando devemos utilizar os efeitos já foi isso aqui, não sei. Esse já foi. Existe uma posição recomendada para as imagens? Também já respondemos, Gisele. Já respondemos, vou pular aqui. O que fazer quando o vídeo da sua apresentação não funciona? Boa pergunta. O que fazer quando Gente, tudo tá errado? Eu já vi várias, na verdade, apresentação. Dessa forma, onde você chega, ela não funcionou. A maioria das vezes é porque a pessoa ou ela embedou o YouTube lá e não tem internet, entendeu? Ou ela linkou o vídeo no seu computador e está usando o outro. Então, assim, ou é um formato que não funciona mesmo ali e tal. Mas daí você está falando a causa. O que fazer quando deu o BO? Calma. Então, assim, isso acontece muito. Você tem que se programar para quê? Se você for levar um pendrive, gente, leva um videozinho no pendrive, leva um backup ali de PDF da sua apresentação, entendeu? Então, por exemplo, o Matos, você sabe como que você fez no desafio, né? Tinha uma apresentação no computador, tinha uma apresentação no pendrive, tinha uma apresentação na nuvem, entendeu? Tinha um backup de casa em algum lugar. Então, assim, essa questão do vídeo, o maior problema disso tudo que eu vejo é quando você vai usar um computador que você não sabe o que tem lá dentro daquele computador. Se o computador é seu, relaxa, vai funcionar. Se funcionou, é aquela coisa, né, de desenvolvedor. Na minha máquina funciona. Então, tipo, se você for usar a sua máquina, vai funcionar. Não tem como não funcionar. Usou de outro e leva um backupzinho. É isso que o pessoal normalmente faz. Bom, a gente vai para a última pergunta para finalizar com chave de ouro, hein? O Anonymous perguntou: você falou bastante de casamento, você vai casar? Cara, eu já sou casado. Eu não vou Você casar. Falou mesmo, hein, Mia? Você falou de convite aí umas 3 vezes. Falei Tá várias acontecendo, vezes, hein? cara. Nossa, é porque eu não fiz convite de casamento no meu, e aí... Mas eu já... Pô, esse Anonymous aí, né? Tipo, mandou pra zoar, né? Em Anonymous, fala aí. Bom, pessoal, acabaram as perguntas. Muito obrigado por tudo que vocês, pela participação de vocês. Antes de